Olá pessoal, nesse vídeo vou apresentar para vocês um exemplo de como construir um exercício de autocorreção do tipo objetos dados utilizando GeoGebra. Esse exemplo ele compõe meu produto educacional, produto esse que é resultado da minha pesquisa, que analisou as possíveis contribuições de exercícios de autocorreção no ensino de construções geométricas através do GeoGebra, por meio do GeoGebra, na modalidade à distância. Na descrição desse vídeo vocês podem ter acesso tanto ao produto educacional quanto à minha pesquisa. Para quem chegou nesse vídeo sem ter tido acesso ao produto educacional e à pesquisa, o exercício de autocorreção é um exercício em que, à medida que o aluno vai realizando, ele vai tendo um feedback da sua construção imediato, sem que haja necessidade ali de intervenção do professor. Então, à medida que ele vai realizando, o programa, no nosso caso GeoGebra, vai apresentando para ele, vai indicando para ele se a construção está sendo feita de forma correta ou não. Tá? E objetos dados porque todos os elementos são dados ao aluno, todos os elementos são dados para o aluno, só resta para ele, a única ferramenta que sobra para ele utilizar é a ferramenta mover do GeoGebra. Esse exemplo ele fala sobre os elementos da circunferência, então eu vou reproduzir esse exemplo aqui nesse vídeo. Primeiro eu vou tirar aqui a malha e o eixo para ficar mais fácil a manipulação. Bom, então vamos criar aqui uma circunferência utilizando a ferramenta círculo, dado centro e um de seus pontos. A gente cria aqui a circunferência e a gente vai criar alguns elementos. A gente já tem o centro, vamos pegar aqui a ferramenta segmentos para construir o raio, vamos fazer o diâmetro também, pegando um ponto aqui qualquer, passando pelo centro, indo até outra extremidade. Vou construir aqui uma corda também. E vou fazer o arco, um arco aqui dessa circunferência, arco circular, o arco CBD. Pronto. À medida que a gente vai fazendo aqui os elementos, eles aparecem aqui na janela de álgebra. Bom, para que a gente tenha um feedback do programa, eu vou criar aqui 5 variáveis que vão estar associadas a cada um desses elementos que eu criei. Então eu vou chamar a primeira variável de V1, e atribuindo o valor 0 a todas elas. V1 igual a 0, V2 igual a 0, V3 igual a 0, V4 igual a 0 e V5 igual a 0. Feito isso, eu vou associar esses elementos a essas variáveis. Então, ao centro, eu vou associar ela à variável V1. E vou vir aqui em propriedades, programação, o centro, e vou fazer que ao clicar nesse elemento, no centro, a minha variável V1, ela altere o valor dela de 0 para 1. Então basta eu colocar aqui, ao clicar, V1 igual a 1. Novamente, isso vai fazer com que toda vez que a gente clique no centro da circunferência, ele altere o valor da minha variável V1 de 0 para 1. Tá? Vamos fazer isso para os outros elementos também. Então vamos associar aqui um raio, propriedades, programação ao clicar, vamos associar a ela a variável V2. V2 igual a 1. Ou seja, toda vez que eu clicar no raio, a minha variável V2 vai mudar de 0 para 1. Vou repetir esse processo agora para o diâmetro, associando ela o valor V3. V3 igual a 1. A corda, eu vou associar a variável V4. Eu posso fazer isso também clicando direto aqui na janela de álgebra, através da janela de álgebra. E eu tenho aqui agora o arco. Vou clicar aqui sobre o arco. Aqui o arco D. Propriedades, programação.
V5 igual a 1. Bom, então toda vez que eu clicar nesses elementos, vocês vão ver que as variáveis ali alteram os valores. Ó. Quando eu clico sobre a corda, por exemplo, observem que o V4 que está associado a ela altera o seu valor. Bom, agora para fazer com que o programa te dê um feedback, apareça uma mensagem, né, se está correto ou não o que está fazendo, eu vou criar um texto para cada um desses elementos. E vou associar esse texto, condicionar esse texto, que ele apareça com uma dessas variáveis aqui. Então eu venho aqui, texto, vou criar 5 textos. O primeiro é o centro, identificando os elementos, né, centro da circunferência. Vou criar outro texto, raio da circunferência. Diâmetro da circunferência. A gente tem uma corda também. A corda é F. E o arco CBD da circunferência. Bom, agora cada um desses textos eu vou ter que associar eles, né, condicionando aqui a sua exibição aos elementos já criados. Então aqui, ó, no primeiro texto, o texto 1, eu vou condicionar que ele só apareça se o valor da minha variável V1, que é a variável associada ao centro, toda vez que a gente clica nela, ou seja, ela altera o seu valor de 0 para 1, então ele só vai aparecer quando V1 igual a 1. Reparem aqui que ele já sumiu, o texto sumiu. Vou fazer isso aqui para o raio. O raio ele está associado à variável V2, V2 igual a 1. O diâmetro da circunferência ele está associado ao V3. Vamos lá, propriedades, condição para exibir objeto. V3 igual a 1. A minha corda está associada ao V4. Então vamos alterar o texto aqui, fazer com que ela só seja exibida quando V4 igual a 1. E por último, o arco V5. Condição para exibir objeto, V5 igual a 1. Bom, então esses textos eles só vão aparecer quando eu clicar sobre o elemento, né? Então ele vai identificar corretamente qual que é o elemento aqui. Isso vai fazer com que ele identifique corretamente o elemento aparecendo o texto. Outra opção também é alterar a cor, né, do meu objeto. Por exemplo, o raio, toda vez que eu clicar nele, ele pode ele pode mudar de cor. Então eu posso colocar aqui, ó, verde para o raio é 2, V2 igual a 1. Então ele vai mudar de cor toda vez que V2 igual a 1, né? Toda vez que eu clicar nele. Então, agora a gente pode, para confirmar aqui, ó, clicar em cada um dos elementos. Centro, raio, o arco, o diâmetro e a corda. A gente tem ele completo aqui no repositório do GeoGebra, né? O link está aí na descrição também. E toda vez que a gente clica aqui, ele vai aparecendo um código, né? Esse código ele compõe ele faz parte uma sequência didática que eu deixo como sugestão no meu produto educacional.
quem quiser utilizá-lo, sequência didática juntamente com esse exercício de autocorreção.